Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. São João, Apocalipse 6:8. Só existem duas coisas que as pessoas querem desesperadamente, a ponto de correrem o risco de uma condenação eterna: a poção do amor e o veneno da morte. Tirza Gray, O Cavalo Amarelo, capítulo 6. Olá pessoal, esse é o canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos, sejam todos muito bem-vindos. E o vídeo de hoje faz parte do projeto Lendo o Pior de Agatha Christie, que eu estou fazendo no decorrer desse ano, mas para quem está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link para o vídeo de apresentação desse projeto, tanto aí em cima nos cards, quanto na caixa de descrições do vídeo, tá? Para vocês poderem dar uma olhada. Mas basicamente é a leitura dos livros considerados piores da Agatha Christie, eleitos através de uma pesquisa feita no Facebook com os fãs brasileiros da escritora. E eu já fiz vários vídeos dentro desse projeto e o link com a playlist para todos eles também vai estar aí na caixa de informações. O livro desse mês foi O Cavalo Amarelo, e mais uma vez foi leitura conjunta com a Lê Docena, lá do canal Portão Literário, que também fez vídeo sobre ele. Então não deixe de dar uma olhada lá no canal para saber o que ela achou desse livro, né? O link também vai estar na caixa de descrições. E esse livro começa com uma mulher muito doente que chama um padre para se confessar, dizendo que tem que revelar um segredo terrível. E ela entrega a ele uma lista de nomes, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa com essa lista, ele é assassinado. E essa morte é bastante misteriosa, porque esse padre é muito bem quisto ali na comunidade, mas tão misteriosa quanto essa morte do padre é essa lista de nomes, que aparentemente são pessoas que não têm nenhuma relação entre si, mas têm em comum o fato de que todas elas estão morrendo repentinamente, de causas aparentemente naturais, e sempre deixam alguém que vai lucrar bastante com essas mortes. E aí nós somos apresentados ao Mark Easterbrook, que é o principal personagem e narrador da maior parte do livro, que ele é parente de uma das pessoas cujo nome consta nessa lista, e começa a se deparar aqui e ali com situações e menções envolvendo os nomes que constam nessa lista. Ele acha coincidência demais, começa a suspeitar que todas essas mortes possam estar interligadas de alguma forma e passa a investigar o que poderia estar acontecendo e quem estaria por trás dessa situação. E conforme ele vai pesquisando, ele acaba chegando a um lugar chamado Cavalo Amarelo, que é uma antiga estalagem numa cidadezinha do interior, mas que hoje em dia é uma casa habitada por 3 mulheres muito estranhas que são conhecidas ali na localidade como bruxas. Além disso, ele conhece um senhor inválido na cadeira de rodas, muito rico, que também mora nessa localidade e acaba chegando à conclusão de que essas bruxas são as responsáveis por essas mortes que estão acontecendo. E que esse senhor inválido está de alguma forma envolvido também, mas ele não tem ideia de como, nem tem provas, nem sabe como pode conseguir provas para levar para a polícia sem correr o risco de ser ridicularizado, né? Porque ele vai alegar o quê? Que são mortes, são assassinos sobrenaturais? Então fica uma situação bem complicada. Quando a gente pensa em Agatha Christie, logo vem à nossa mente algumas situações, algumas características que normalmente aparecem na grande maioria das obras da escritora. Então são situações, tramas bem mirabolantes, bem intrincadas e investigadas por um detetive bastante inteligente, bastante perspicaz, que consegue às vezes ser mais importante, ter um foco até maior do que o caso que está sendo investigado. E por isso o Cavalo Amarelo ele é bem diferente. Primeiramente porque o protagonista aqui só aparece nesse livro e nenhum dos detetives famosos da Agatha, né, o Poirot, a Miss Marple, aparece nesse livro. Mas tem uma personagem, a escritora Ariadne Oliver, que também aparece nesse livro
e também em várias outras obras da escritora, mas aqui ela tem um papel assim, bem secundário, ela aparece bem pouco. A trama desse livro também é mais abrangente do que normalmente aparece nas obras da escritora. É uma série de mortes que aparentemente não tem ligação, e os personagens também não são apresentados todos de uma vez. Eles vão surgindo no livro à medida que são necessários, que a trama vai se desenvolvendo e a sua aparição, né, vai se tornando mais necessária. E claro, tem essa trama sobrenatural, com bruxas, com rituais de magia. Esse livro foi lançado em 1961, quando a Agatha já tinha 71 anos, já tinha lançado mais de 60 livros, e então a gente pode até imaginar que ela quisesse utilizar algo diferente, né, do que ela costumava apresentar. E se desse errado também, não seria isso que iria acabar com a reputação dela de maior escritora de mistério de todos os tempos, que ela já tinha nessa época. Então ela pega esses elementos diferentes e usa esses ingredientes dentro da sua receita característica. Então, mesmo diferente, esse livro tem algumas marcas da escrita da Agatha Christie. Por exemplo, o método de investigação do Mark Easterbrook aqui é bem similar ao do Poirot, embora ele não tenha a mesma inteligência, as mesmas técnicas, e nem mesmo o senso de humor que o Poirot tem. Afinal de contas, ele nem é um detetive profissional, né? Ele é só um escritor que se interessou aqui pelo caso e quer descobrir o que está acontecendo. E além da Ariadne Oliver, outros personagens desse livro também aparecem em outras obras da Agatha. Inclusive tem uma cena aqui que é quase idêntica a uma que aparece no livro Um Pressentimento Funesto, que é da dupla Tom e Tuppence. Também já tem link, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para vocês. E nessa cena é mostrada uma senhora idosa bebendo leite em frente a uma lareira e faz uma pergunta sobre a morte de uma criança. Então é uma cena que aparece nos dois livros. Curioso, um fato curioso a respeito desse livro. Enfim, se esse não é um dos melhores livros da Agatha, nem dos mais famosos, mesmo assim é uma aventura divertida, apesar desse clima sombrio, e ele pode agradar tanto a quem já é fã, quanto quem ainda não conhece tanto a obra do escritor e ainda não se deixou fisgar pelo bichinho da Agatha Christie. Recentemente essa obra ganhou uma adaptação, que está disponível na Globo Vídeo, mas sinceramente, para mim, foi pura perda de tempo. Em linhas gerais, a história é a mesma, mas as relações entre os personagens foram modificadas e com isso parece que o roteirista se perdeu no meio do caminho e não conseguiu colocar um final adequado à história. Afinal de contas, mexer numa obra da Agatha Christie, né, que tem sempre aquela trama bem intrincada, com todos os fios bem amarrados no final, não deve ser uma tarefa nada fácil. Existe também uma outra adaptação para a TV de 1997, que também foi adaptada para ser investigada pela Miss Marple, que nesse livro aqui ela não aparece, mas é a protagonista desse episódio. Esse livro também tem a particularidade de ter auxiliado a polícia inglesa a solucionar um caso muito semelhante ao que aparece aqui, e também de ter salvado a vida de várias pessoas por ter sido lido por pessoas próximas às vítimas e que desconfiaram do que estava acontecendo. Infelizmente eu não posso dar maiores detalhes a respeito, porque seria um spoiler enorme do final, da solução do caso e do final do livro. E durante a leitura aqui do Cavalo Amarelo, duas situações, duas coisas me chamaram bastante atenção. Uma delas foi a menção a rituais e divindades do voodoo, inclusive o Macandal, que aparece aqui como uma divindade,
mas foi uma personagem real da história do Haiti, muito importante para a independência do país. Inclusive aparece como personagem no livro O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, que é um livro excelente, que eu já fiz vídeo aqui no canal, também vou deixar o link. Eu sabia que esse personagem era muito cotado, né, muito importante para a história do Haiti, mas eu não sabia que ele era considerado uma divindade. Foi bem curioso descobrir isso nesse livro da Ágata. E a outra questão foi a respeito da religião da Ágata. Depois de pesquisar um pouco, eu descobri que ela era anglicana, como eu já suspeitava, mas o seu marido, o Max Mallowan, segundo marido, ele era católico e tem até uma história curiosa a esse respeito, porque em 1971, um grupo de católicos ingleses redigiu um documento pedindo autorização ao Papa para que a missa pudesse ser celebrada em latim, que estava uma situação que estava proibida na época. E uma das pessoas que assinou esse documento foi a Ágata. E conta-se, né, que o Papa Paulo VI estava lendo essa lista silenciosamente e de repente ele disse: "Ah, Agatha Christie", e assinou a autorização. E por conta disso, a partir de então, esse documento passou a ser chamado, a ser conhecido como Indulto Agatha Christie. Resumindo, um livro bem diferente, mas do qual eu gostei bastante e eu entendo as razões, tanto de quem gosta muito dele, quanto de quem detesta. Eu achei bem adequado, ele assim, bem no meio realmente, uma colocação bem adequada, ele ter ficado em quinto lugar nessa votação. Mas voltando ao projeto, se até agora os livros apresentados ainda tinham vários defensores e admiradores, a partir do próximo livro isso vai ficando mais difícil. O próximo é o que está classificado em quarto lugar, e é o misterioso Sr. Queen, um livro da década de 30, bem antigo. O livro é constituído de 12 contos protagonizados pelo Sr. Satterthwaite, que é um homem muito inteligente e tem uma intuição incrível para estar presente em locais onde acontecem situações inusitadas. Por exemplo, crimes intricados, desaparecimentos suspeitos, assassinatos sem solução, suicídios inexplicáveis, vários casos nebulosos que até Scotland Yard tem dificuldade para resolver. E nessas situações ele é sempre auxiliado pelo Sr. Queen, que é uma figura misteriosa, com um poder quase sobrenatural, de mostrar às pessoas coisas que ela viu ou ouviu, mas que ficaram esquecidas no seu subconsciente e ela não é mais capaz de se lembrar. Então, apesar de não ser um livro muito admirado ou conhecido, ele parece ser bem diferente e interessante. Eu vou tirar a prova fazendo a leitura no decorrer agora de junho e deixo o convite aqui para quem quiser me acompanhar. E no dia 25 eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei dessa leitura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe sua curtida. Se já leu Cavalo Amarelo, deixe também sua opinião nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Se não for inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações e caso tenha interesse adquirindo esses ou qualquer outro livro da Agatha Christie através do link que eu vou deixar aí na caixa de descrições da Amazon, você estará auxiliando indiretamente uma instituição de assistência sem nenhum acréscimo, pois eu repasso a minha comissão. Então eu agradeço desde já quem puder contribuir dessa forma. Então, obrigado por assistir. Não deixem de conferir o vídeo da Alia Docena lá no canal Portão Literário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.